Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos fazer agora a correção da primeira reavaliação do primeiro bimestre do primeiro ano. Bom, a reavaliação do primeiro ano teve como tema principal o movimento uniforme. E aqui a gente vai fazer a resolução das questões presentes na prova. Lembrando que esse vídeo vai estar contendo as resoluções do primeiro, do segundo e do terceiro ano, todos em sequência. Então, se você não pertence ao primeiro ano, passe ou adiante o vídeo para o local do segundo ou do terceiro ano. Então, vou apresentar aqui na tela para vocês as questões da prova de quarta-feira. Então, vamos lá. Primeiro ano, o que é que a gente tem lá no primeiro ano? Vou clicar aqui. Deixa eu aparecer aqui. Só um instantinho. Pronto, então, agora sim, tudo certo, deu uma travadazinha. E aí a gente vai começar a resolver as questões do primeiro ano. Então, a primeira questão era bem simples. Dois carros A e B movem-se um de encontro ao outro, em movimento uniforme. Então, se o movimento uniforme, a velocidade deles dois vai ser constante. Ó. Então, vamos colocar aqui a velocidade dos dois móveis, para que ela seja constante. Então, nesse caso, a gente tem a velocidade. A velocidade, ela é constante. Então, se a velocidade ela é constante, ela se enquadra no movimento uniforme. Então, seguindo o problema, suas velocidades escalares têm módulos iguais a 11 metros por segundo e 9 metros por segundo. Então, possivelmente, o do A aqui vai ser 11 e o do B vai ser 9. No instante t igual a 0, ou seja, no intervalo de tempo t igual a 0, quando começa a se mover os móveis, os carros ocupam as posições indicadas no esquema abaixo. Então, considere expressíveis as dimensões dos automóveis. Então, a largura ou o comprimento do automóvel ele é desprezado. Então, no momento t igual a 0 aqui, como está explicado aqui na figurinha, nós temos o móvel A e o móvel B, e lembrando que eles estão indo em sentido contrário. Então, esse aqui vai para o sentido positivo da trajetória, lembrando que da esquerda para a direita é positivo, e da direita para a esquerda aqui, é negativo. Certo? Então, se eu for contra a trajetória, é negativo. Se eu for a favor da trajetória, ele é positivo. Lembrando, essa setinha aqui, ela indica o sentido de positivo da reta. Então, vamos orientar a trajetória de A para B. Então, vamos estar aqui, no esquema. E adotar a posição inicial de A como origem dos espaços. Então, ele vai partir daqui, Vou chamar de ponto O ou ponto 0. E a letra A, vamos começar logo a responder aqui, A letra A, ela pede as equações horárias, ou as funções horárias, como está pedindo aqui, do espaço de A e de B. Então, só para lembrar aqui, quando a gente fala em funções horárias, a gente tem a equação do sorvete. Então, a equação do sorvete é S é igual a S0 mais VT. Só ajustar aqui. A gente tem S é igual a S0 mais VT. Então, eu vou ter que fazer um para o móvel A aqui, um para o carro A e outro para o carro B. E o que é que eu preciso? Eu preciso do espaço inicial, de onde está saindo, e da velocidade. Apenas isso. Então, o S de A, quem vai ser? O S0. Então, ele está partindo do zero aqui, Como eu disse, a origem dos espaços. Isso quer dizer que é o ponto 0. Então, vai ficar 0. Mais, porque ele está no sentido positivo da trajetória, a velocidade dele, que é 11.
e multiplico por t, porque é uma variável independente. Eu não sei ainda qual vai ser o valor de t que eu vou usar. Então essa aqui é a equação horária para A. A equação horária de B. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. O espaço inicial de B. Como o B está contra a trajetória, ó, B está aqui contra a trajetória, está no sentido negativo. E aí ele está no limite. Se eu adotei o ponto A como zero aqui, ó, do móvel A como zero, o do ponto B tem que ser o terminal. E o terminal vai ser quanto? 200, ó. Porque lembre-se, esse aqui vai percorrer do zero até chegar no 200. E esse móvel B aqui vai do 200 até chegar no ponto zero, ou algum ponto de encontro em comum dos dois aqui, ó. Que eu não sei qual é ainda. Então vai ficar, o espaço inicial vai ser 200, porque ele está contra a trajetória. Menos, porque ele está novamente aqui, ó, contra a trajetória, é negativo. A velocidade dele que é 9, ó. Foi dada na questão, 9t. Então, nesse caso aí, a gente já pode fechar a letra A. A letra A é bem simples, ó. É só colocar o móvel A e o móvel B. Só isso aí já era suficiente. Letra B. Determine um instante, ou seja, o tempo de encontro dos dois carros. Então, os dois carros vão se encontrar quando o espaço deles forem iguais. O S de A tem que ser igual ao S de B. Então, o que é o S de A? Eu vou substituir aqui, ó. 0 mais 11t. Tem que ser igual a 200, ó, porque é o S de B, menos 9t, ó. Aí o que acontece agora? Eu tenho que jogar tudo que tem t para o primeiro membro, porque é uma equação do primeiro grau. Então vai ficar o 11t aqui, esse zero cai fora, né? Então vai ficar 11t aqui. Tem que ser igual a quanto? Mas como eu tenho um 9t aqui, ó, menos 9t, ele vai ter que pular a igualdade. Ó. Quando ele pular essa igualdade aqui, ele vai vir com um valor positivo. Então, só arredondando aqui as coisinhas. Mais 9t. Isso tem que ser igual a quem sobrou daqui, ó, que foi apenas o 200. Então, ó, 9t com mais 11t vai dar 20t. Tem que ser igual a 200. E agora, para descobrir o valor de t aqui, ó, é só pegar, passar esse 20 dividindo o 200. Por quê? Porque você está multiplicando e passar dividindo. Ou seja, qual é o valor que eu multiplico por 20 para me dar 200? Aí eu vou descobrir agora. T vai ser igual a 200 dividido por 20, ó. Posso cortar um zero aqui com um zero aqui, ó. 20 dividido por 2 dá 10. Então, o tempo de encontro entre os dois, ó, é 10 segundos. Então, aqui, ó, é 10 segundos. Esse é o tempo de encontro. Na letra C, vamos fazer aqui embaixo. Na letra C, nós temos o seguinte. A que distância da posição inicial de A ocorre o encontro? Ou seja, qual é a posição que vai ocorrer o encontro? Então, se eu achei que ele vai demorar 10 segundos para se encontrarem, então basta só substituir aqui uma dessas duas equações, ó, para saber qual é o valor do espaço. Então, se eu substituir em A, ó, vamos ver qual é o espaço de A, que vai se encontrar com B. O espaço de A vai ser igual ao zero, que está lá, mais 11t. Então, nesse caso aqui, ó, o S de A é igual a 11 vezes, porque o zero cai fora, né? Vezes t. T foi igual a 10. Ó. Então, meu S de A aqui, ó, vai ser igual a 110 metros. Então, na posição 110 é que eles vão se encontrar. Como é que eu sei que está certo? Vou pegar a equação de B aqui, ó, e no lugar do t eu vou jogar o valor 10 e vamos ver se vai dar o mesmo valor. Ó. S de B, a gente vai colocar 200 menos 9t. Ó. S de B a gente vai repetir, porque a gente quer saber se isso é verdade. É igual a 200 menos 9 vezes 10. Ó. Então, S de B aqui, ó, 200 menos 9 vezes 10 vai dar 90. Então, meu S de B aqui, finalmente, vai ser igual a 200 menos 90, vai dar 110 também. Ó. Então, ó, como os dois valores deram iguais, eu sei que o espaço que eles vão se encontrar vai ser justamente no 110. Ou seja, mais um pouquinho da metade do que
a trajetória. Então, se a trajetória é 200, então a metade mais algum pouquinho, eles vão se encontrar lá. Então, no espaço, 110. E na letra D, eu quero que você esboce, ó, o diagrama. Vou fazer aqui, ó, letra D. Aqui foi a C. Aqui é a B. E aqui é a A. Eu quero que você faça o cartesiano, né, o gráfico. Vou fazer aqui o gráfico, para vocês verem. Vocês vão ver que é bem simples o gráfico, não é nada de outro mundo não, certo? Agora o detalhe, nunca esqueça as grandezas, porque se eu colocar só o valor sem a grandeza, eu não sei para onde é que vai. Então aqui a gente vai ter o espaço, ó, em metros aqui nessa parte aqui de cima, e vai ter o tempo aqui em segundos nessa parte aqui de baixo. E agora a gente vai colocar uma cor de cada um para colocar as formulazinhas, né, de cada um deles, ó. Por exemplo, o SDA aqui, ó, ele parte de onde? Ele parte do espaço inicial, que é 0. Então, se ele parte de 0, então vai ser algo mais ou menos assim. Imagina que isso aqui seja uma linha reta. Porque aqui é o 0. Aqui é a origem dos espaços, é 0. Já o outro, ele parte de 200, ó, e vai diminuindo. Aqui não, ó, ele parte do 0 e vai somando, ó. Então, se eu somo, eu subo no gráfico. Se agora eu estou em cima, ó, e estou subtraindo, eu vou descer o gráfico. Então, vou fazer outra retinha aqui, ó, de outra cor. Aqui mais ou menos 200, ó. E eu vou descer no gráfico. E aí tem um detalhezinho interessante, ó. Aqui eles vão se tocar. Vou pegar outra cor aqui e pegar um laranja. Então aqui, ó, eles vão se tocar em algum pontinho, ó. E quais são esse ponto aqui, ó, do meio que estão se cruzando aqui, ó? Esse é um ponto importante, por quê? É o ponto de encontro dos dois, em que um passa do outro e vai-se embora, e o outro passa pelo outro e também vai-se embora. Então, quem seria o tempo aqui? O tempo foi o que eu achei aqui, ó, 10, ó. Coloca o valor 10 aqui embaixo, ó. E quem seria o espaço? O espaço foi o que eu achei aqui, ó, 110. Você coloca aqui, ó, 110. E aí eu montei o gráfico na minha função. Das duas funções, aliás, né? Você tem que colocar as duas funções no gráfico. Um é a reta verde e outro é a reta roxa. E o ponto de encontro entre os dois foi os valores que eu encontrei. Na letra B, o tempo igual a 10. E na letra C, o espaço igual a 110. Pronto. Segunda. A função horária do espaço de um móvel em movimento de forma é dada por S. Aí, veja só. A gente vai começar a desmembrar isso aqui agora. Então, a gente tem uma equação já prontinha ali, ó. S é igual a 20 menos 5t, ó. E a letra A, a gente tem que lembrar o seguinte, antes de mais nada, né? Vou fazer outra cor aqui. Lembrando que isso aqui está no SI, ó. Cujas grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. O espaço, que é o S, vou marcar aqui em cima, ó, que é o S. E o tempo aqui, ó, que é o T. Eles estão no SI. E a gente viu que no Sistema Internacional de Unidades, a gente tem que o espaço é dado em metros, um M, e o tempo é dado em segundos, que é o S. Então, eu tenho que adotar essas unidades aqui como respostas para as minhas questões. Então, na letra A aqui, ó, determina o espaço inicial. A gente determinou o espaço inicial, que é o S0, ó. Mas não sei identificar. Você tem que colocar a equação aqui, ó. S é igual a S0 mais VT, ó. Então, o que é o espaço inicial? É quem está na posição do S0, ó. No caso aqui vai ser o 20, ó. Que é o espaço onde ele começa. Agora, 20 o quê? 20 metros, né? Tem que ter a unidade. Quem é a velocidade V do móvel? É quem está multiplicando T aqui, ó. Vamos ver, fica aqui, ó, multiplicando o valor de T. Só que a gente tem que colocar com o sinal que está aqui, ó. Então, agora vai ser menos 5. Então, a velocidade aqui vai ser menos 5 metros por segundo. Foi-se embora a letra A. Letra B. Calcule o espaço, ou seja, o valor de S, que o móvel se encontra no instante T igual a 3 segundos. Ó. Então, se eu tenho T igual a 3, eu vou pegar a equaçãozinha, ó. Essa é igual a 20, né? Vou fazer aqui a 20. A 20 menos 5t. Então, você vai substituir no lugar desse t o valor de 3, ó. Essa vai ser igual a 20 menos 5
vezes 3. Então, meu S agora, ó, vai ser igual a 20 menos 3 vezes 5 dá 15, ó. Então, o meu espaço aqui vai ser igual a 20 menos 15, 5. Então, vai ser igual a 5 metros. Então, esse é um ponto importante da questão. Então, eu achei a letra B. E a letra C, esse gráficozinho aqui, ó, que eu deixei aqui já prontinho para vocês. Só para vocês fazerem a numeração, certo? Então, aqui, ó, a gente vai ter a origem. Aqui, deixa eu só afastar um pouquinho aqui esse negócio para não bater no gráfico. Então, aqui vai ter o tempo, ó, em segundos. Aqui eu vou ter o espaço em metros. Aí, veja só, ele está saindo da onda, ó. Ele está saindo do 20, que é o espaço inicial. Então, vou marcar o 20 aqui, ó. Vou dizer que o 20 fica mais ou menos aqui. Só que aí o que acontece? A gente tem que olhar o valor da velocidade, ó. Como a velocidade ela é negativa, aqui, ó, v menor que zero, aí o gráfico ele é decrescente. Então, só para ajustar aqui a posição do 20, ó, vamos fazer ele um pouquinho mais em cima, para ficar com mais espaço aqui embaixo. Então, ele vai começar aqui em cima, o 20, e vai descer, porque a velocidade é negativa, ó. Então, vai chegar esse ponto aqui, ó. Subtende que isso aqui seja uma reta, certo? Tá meio ruim aqui, mas vocês consideram que seja uma reta por conta do mouse. O mouse você não tem uma boa precisão para fazer retas, mas ou então a gente pode fazer uma reta aqui, ó. Deixa eu aproveitar aqui para fazer uma retinha mais bacana, né? Aí, deixa eu manter aqui. Deixa eu colocar uma reta aqui agora. Vocês vão ver que nada de último não, certo? É só uma reta que você tem que colocar para fazer aqui, ó. Então, ó, clicou aqui, ó. Pronto. Colocou essa reta ali. Vamos botar só uma corzinha nela para ficar diferenciada. Vou botar uma cor vermelha. Pronto. Então, essa aqui seria basicamente a reta do gráfico. Só que tem um detalhe ainda, ó. Ele vai cortar o eixo aqui, ó. Para ele cortar esse eixo, eu vou precisar encontrar aqui esse valor aqui, ó. Quando o espaço é igual a zero, ó. Porque ele começa no 20 e vai descendo, ó. 19, 18, 17, 16, 15, 14, até chegar no zero. Como é que eu achei esse valor? Aí esse valor você vai achar o seguinte, ó. Você vai colocar, vou fazer de azul aqui, ó. Você vai pegar a equação que está dada, ó, 20 menos 5t. Ele tem que ser igual a zero, porque não é o espaço final. Então, 5t, ó, é igual a 20. Eu joguei o 5t para um lado da equação e fiquei só com 20, ó. E t vai ser igual a 20 dividido por 5, ó. Então, t vai ser igual a 4 segundos. Então, esse 4 é o valor que vai estar aqui, ó. Porque é quando o espaço inicial é zero. E esse valor que eu encontrei aqui, ó, para ter igual a 3 é 15, ó. Então, a gente pode colocar ele aqui na tabelinha também, ó. Aqui tem o 3 e aqui tem o valor de 15, ó. Ele fica mais elegante, ó. Ele começa a ganhar mais robustez o gráfico. Então, essa aqui foi a segunda questão. A terceira, se você olhar direitinho aqui, ó, é apenas uma questão de conversão. Então, veja só. Um ciclista, só trocar a cor aqui da caneta, tá vermelho, não? Um ciclista parte de uma cidade A às 9h30 e chega à cidade B, 72 km de A, às 13 horas e 30 minutos. Então, vamos imaginar que o esboço, ó, tem a cidade A aqui, ó, e aqui tem a cidade B. A distância entre elas, a distância toda aqui, vai ser 72 km. E o tempo foi o quê? Eu saí aqui de 9h30 e aqui eu cheguei de 1h30. Então, o que é que eu quero na questão? Determine a velocidade escalar média desse ciclista na viagem de A até B em km por hora e metros por segundo. E nós vimos que de km por hora, para fazer a conversão em metro por segundo, eu divido por um valorzinho que é 3,6. Se eu quiser metro por segundo e km por hora, que é o contrário, eu vou multiplicar por 3,6. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, pode calcular a velocidade aqui, ó. A velocidade média, né, que ele pede. É igual ao ΔS sobre o ΔT. Então, ó, meu V vai ser igual a quem? Quem é meu ΔS? É o espaço, que tem lá 72 km, sobre o ΔT. Ora, se eu sair de 9h30 e cheguei de 1h30, então o trajeto todo aqui, ó, foi feito em 4 horas, ó.
que 9.000 mais 4 horas vai dar justamente 1 hora e meia. Então, dividir isso aqui por 4, ó. E aí você consegue fazer a continha básica. Isso aqui vai dar 18 quilômetros por hora. Então essa aqui é a metade da questão. Só com a outra metade, eu quero ver metro por segundo, ó. Então 18 quilômetros por hora. Vou ter que converter em metro por segundo. Então eu vou fazer o que? Dividir por 3,6. Então eu vou pegar 18 e vou dividir por 3,6. Para ficar mais fácil essa conta, você pode fazer o seguinte: você pode multiplicar por 10 em cima e por 10 embaixo, para eu sumir com a vírgula. Como eu tenho uma casa decimal, a gente tem que multiplicar por 10. Ó. Então vai ficar 180 em cima sobre. E aqui a vírgula some, ó, porque quando eu multiplico por 10, eu desloco uma casa para a direita. Ó. Se fosse por 100 era 2 casas, se fosse 1000 era 3 casas. Então aqui vai ficar 36. E agora sim, ó. Na hora que eu dividir 180 por 36, isso vai dar 5. Então dá 5 metros por segundo. Então essa aqui seria a segunda parte da questão, a segunda resposta. Então a primeira é 18 e a segunda 5 metros. E aqui a quarta e última questão da prova do primeiro ano. A gente tem um gráfico aí, ó. Um carro realiza movimento uniforme, então com velocidade constante, conforme o gráfico a seguir. A partir da análise do gráfico, calcule a velocidade desse carro e escreva a função horária do movimento uniforme, nesse caso da posição. Então eu quero a equação do sorvete, ó. S é igual a S0 mais VT. Aí a gente vai ter que preencher, ó, o S. Quem é o S0? É da onde o gráfico está partindo, ó. Ele está partindo desse ponto aqui, ó, que é menos 200. Mais, porque o gráfico está subindo, ó. Se o gráfico é 200 seria menos. A velocidade, só que eu não tenho a velocidade. Então eu tenho que achar essa velocidade aqui, ó. Velocidade é igual a delta S sobre delta t. Então, como é que a gente pode achar essa velocidade aqui? Então, a gente vai imaginar o seguinte, ó, a gente pode fazer de duas formas. Você pode pegar um intervalo de menos 200 até 0. Porém, tem que pegar um intervalo de tempo de 0 até 10, ó. Que está marcando aqui, ó. Marquei esse ponto e marquei esse ponto aqui, ó. Então, posso pegar esse intervalo. Ou então, posso pegar o intervalo todo, ó, até aqui em cima. Vai dar o mesmo valor. Então, ó, se a gente pegar o intervalo todo, já vai pegar o seguinte, vai pegar o espaço inicial, né, que o S é o S menos o S0, vou precisar de dois valores, ó, e aqui embaixo é o T menos T0. Então quem vai ser meu S? Meu S vai ser 200, ó, menos o S0, ó, que o S0 é de onde ele partiu, ó, então menos 200 aqui, ó. E aqui o tempo começou em 0, ó, e foi até 20, então vai ser 20 menos 0. Aí o que é que a gente tem agora? A gente tem 200, menos por menos dá mais, ó. 200 mais 200 vai dar 400. Dividido por 20, ó. Corta 0 com 0, ó. 40 dividido por 2 vai dar 20. Aliás, vai dar 2, né? Foi nos dois. Cortei 0 com 0 aqui, ó. Então 40 dividido por 2 vai dar 20. É justamente 20 aqui. Aí o que acontece agora? A gente vai ver quais são as unidades, ó. A gente tem um metro aqui, ó, em cima, ó, e o segundo aqui embaixo. Então, esse metros por segundo. Então, aqui eu já finalizei metade da questão. E a outra aqui é só substituir, ó. Bota o 20 aqui que eu achei e multiplica por T, ó. Então, aqui foi-se embora a quarta questão. Então, aí valeria 2,5 cada questão. No caso, um item vale mais ou menos 1,25. E aí você teria a nota da prova. Certo? Então essa aqui foi a resolução da prova do primeiro ano. Agora a gente vai revisar a prova do segundo ano. Na prova do segundo ano a gente trabalhou com termometria, que é a parte das escalas termométricas, escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin. E na outra parte a gente trabalhou com dilatação. Aí tem dilatação de sólidos, dilatação, no caso, os sólidos pode ser de área, linear. Se for de líquidos, aí você tem que olhar qual é o coeficiente de cada um deles. E aí você consegue montar as questões. Então, para o segundo ano a gente tem a primeira questão, que é o seguinte, ó. Então, essas questões teóricas eu vou apenas comentar, certo? Só vou fazer o cálculozinho quando for exigir
alguma fórmula. Então, o que é que a gente tem aí? Ó? Então, o primeiro item, responda. Qual a diferença entre calor e temperatura? Ou temperatura e calor, não importa a ordem. E dê exemplos. Então, a gente viu lá nas aulas que quando você tem um sistema que tem alguma substância lá dentro e você começa a aquecer o sistema, as moléculas que tiver lá dentro da substância vão começar a se agitar. Então, o grau de agitação dessas moléculas eu posso definir como temperatura. Então, temperatura é o grau de agitação de umas moléculas. E o calor é quando eu consigo transitar essa energia, certo? Que isso vai virar uma energia. Pode ser de um corpo para outro ou do sistema para outro. Então, essa é a ideia de calor. Então, um exemplo que você podia colocar é o seguinte: ó, qualquer coisa que você possa medir é a temperatura do dia, por exemplo, na escala Celsius. Hoje está fazendo 37 graus. É um exemplo. E calor, você pode colocar qualquer coisa que existe uma certa transferência, né? A energia em trânsito, no caso. Qualquer coisa, por exemplo, se você imaginar uma coisa muito quente, uma bola de ferro quente, dentro de um sistema, dentro de uma caixa, e lá tem uma pedra de gelo, por exemplo. Consequentemente, vai haver o quê? Uma transferência de calor da bola de ferro para o gelo e o gelo vai se derreter. Então, nesse caso aí seria a resposta da letra A, dizer o que é, qual é a diferença entre os dois e um exemplo de cada um. Na letra B, a gente tem uma questão aqui para envolver fórmulas. Ó. A temperatura de 50 graus Celsius foi dada, né? E calcula essa temperatura na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. E usar as fórmulas, ó. Já dei as formulazinhas todas para vocês fazerem as conversões. Então, ó, na letra B, a gente vai fazer as conversões agora. Então, a gente tem 50 graus Celsius. Lembrando que essa questão foi a mesma da prova. Certo? Ela estava lá na prova, na primeira avaliação. E repeti ela aqui na reavaliação. E a gente vai converter primeiro em quê? Em Fahrenheit. Então, para converter Celsius em graus Fahrenheit, a gente vai fazer o seguinte. Ó, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então, vou substituir aqui, ó, o TC por 50. Vai ficar 50 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. E aqui eu posso simplificar, ó. 50 dividido por 5 vai dar 10. Então, aqui vai ficar 10 igual a TF, que eu estou descobrindo, menos 32 sobre 9. Então, o que a gente tem agora? Uma multiplicação cruzada. Ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vai ficar TF menos 32 vezes 1, TF menos 32. Isso tem que ser igual a quanto? 9 vezes 10 vai dar 90. Ó. Então, TF aqui, ó, vai ser o 90. Quando pular o 32, ó, você vai ter que somar agora. Então, TF, finalmente, vai ser 90 mais 32. Isso vai me dar 122, perdão, graus Fahrenheit. Então, aqui é a conversão de Celsius para Fahrenheit. Então, muito cuidado quando você for fazer essas conversões, porque tem que, primeiro, substituir o valor e fazer multiplicação cruzada. Ó. Certo? E, por vezes, você termina errando essa multiplicação cruzada, porque ou não sabe diretamente fazer essa multiplicação, ou então troca o sinal aqui, ó. Você inverte o sinal e a conta vai dar errada. Então, no caso, vai converter graus Celsius em graus Kelvin. A outra parte é o quê? Em graus Kelvin. Então, tem que pegar 50 graus Celsius, ó, e converter em graus Kelvin. Então, nesse caso, ó, vou usar a fórmula TK é igual a TC mais 273. Então, TK é igual a TC, que é 50, ó, mais 273. Então, nesse caso aqui, ó, o TK vai ser igual a quanto? 273 mais 50, isso vai me dar 323 Kelvin. Que vai somar aqui, ó, 3 com 0 dá 0, 7 com 5, 12 foi 1, então 2 mais 1, 3, então vai dar 323 Kelvin. Então essa aqui seria as conversões de temperatura da letra B. E a letra C eu só queria um exemplo de propagação do calor. Então, por exemplo, um exemplo de condução.
Nós vimos que condução é sempre quando existe uma transferência de calor do mais quente para o mais frio. Então, qualquer coisa que faça essa transferência, você poderia citar como exemplo. Pegar na massa de uma porta em dias frios, as penas de um pássaro, né, que aquece lá, retendo calor, esquentar uma barra de ferro. Então, tudo isso aí pode ser um exemplo de condução. Convecção é diferente, porque lá você vai ter o ar quente e o ar frio. O ar quente, a tendência dele é subir, porque ele é menos denso. E o ar frio, como é mais úmido e mais pesado, ele tem a descer. E o exemplo mais simples que a gente viu é do ar-condicionado, em que ele tem que refrigerar o teto para o ar frio descer, né, para fazer a troca de calor, e o ar quente subir. Certo? É como se fosse a ebulição da água. Então, um sobe e outro desce, devido às suas características. E a radiação, a gente viu alguma coisa, por exemplo, o efeito estufa, né? Pode ser uma estufa de plantas, por exemplo, que tem a ideia de fazer o aquecimento. Usar algum um aquecedor para vocês dentro de casa. Você pode pegar a energia solar também e fazer isso. Pode usar algum produto, né, que passa no cabelo, depois você tem que aquecer através de uma ionização, né, que a gente pode chamar de ionização. Seria outro exemplo da radiação também. Certo? Também era a primeira questão da prova do segundo ano. A segunda a gente tinha o seguinte, ó, considere duas escalas termométricas abaixo. A primeira está na escala Celsius, porque tem um Czinho ali, ó. E a segunda está na escala E. A escala E é qualquer escala que eu coloquei. E eu quero que você determine a temperatura nessa escala correspondente a 30 graus Celsius, ó, conforme o esquema abaixo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que descobrir qual é a fórmula que a gente faz essa conversão. Depois que a gente descobre a fórmula, a gente pode fazer a transição. Então nesse caso aqui, como é que a gente faz para fazer a fórmula? A gente pega primeiro pedacinho aqui, ó. Como a gente está omitindo agora esse valor de 30, a gente pode chamar isso aqui de TC, certo? Chamar isso aqui de TC e aqui de TL. Só para a gente colocar na forma, vai ficar bonitinha lá as conversões. Então vou pegar primeiro esse intervalo, então vai ficar TC, ó, TC menos 0 sobre, aí pega o intervalo maior, 100 menos 0. 100 menos 0. Isso tem que ser igual a quem? Aí vou olhar agora para outra escala. Esse menos esse, ó. Então vai ficar TE menos, aí como tem menos 10 ali, eu tenho que colocar entre parênteses, ó, porque vai fazer relação de sinal. Sobre, aí pega um valor maior aqui, ó. 110 menos 10. E agora a gente vai começar a simplificar as coisas, ó. Esse 0 cai fora, esse 0 cai fora, então vai ficar TC sobre 100 é igual a TE menos por menos dá mais, ó, mais 10 sobre menos por menos dá mais, ó. Então 110 mais 10 vai dar 120, ó. E aqui eu posso cortar um zero aqui, ó, um zero aqui. Por quê? Porque a gente vai começar a fazer a multiplicação cruzada. Vamos fazer logo a multiplicação cruzada para vocês entenderem o que eu vou fazer. Então aqui é o seguinte, vamos multiplicar esse por esse e esse por esse, ó. Então, ó, esse por esse vai ficar 100 vezes TE mais 10 tem que ser igual a quem? 120 vezes TC, ó. 120 vezes TC. E agora eu vou isolar, ó. Então, meu TE aqui, ó, mais 10. Eu vou primeiro passar esse 100 dividindo, ó. Como ele está multiplicando o conjunto aqui, ó, eu posso passar dividindo. Então, vai ficar 120 vezes TC. E agora existe um detalhezinho aqui para vocês fazerem, ó. Porque na hora que eu vou dividir aqui, ó, por 100, eu posso cortar um zero aqui, ó, com um zero aqui, ó. Então, T é mais 10 é igual a 12 TC sobre 10. Só que você vai perceber o seguinte, eu posso simplificar aqui ainda alguma coisa. Que coisa é essa que eu posso simplificar? O 12 por 10, ó. Os dois são múltiplos pares, ó. Vou explicar tudo por 2. Então, a minha formulazinha agora, ó, simplificar o 12 por 2 aqui em cima, ó, e o 10 por 2, vai ficar TE mais 10 é igual. 12 dividido por 2 vai dar 6, ó.
6Tc sobre 10 dividido por 2 dá 5. Pronto. Então, depois que eu fiz a simplificação, você agora jogar o 10 para o outro lado, ó, porque eu quero só o valor de TE. Então, para transformar em TE, a gente vai ter que usar o quê? 6Tc sobre 5 menos 10. Se você quer ser mais ainda, você pode tirar o mínimo aqui, ó, e multiplicar 5 vezes 10, ó. Então, meu TE aqui, ó, vai ser igual, se você fizer direitinho aqui a conta, vai ficar 6Tc menos 50. Porém, tem que multiplicar ainda esse 5 aqui, ó. Então, isso aqui dividiria aqui por 5. Então, essa aqui é a fórmula de conversão de temperatura. Então, vai ficar 6Tc menos 50 sobre 5. E aí eu consigo fazer agora a conversão de temperatura que eu quero. Então, qual é a conversão? Eu quero transformar 30 graus C em graus E. Então, é só pegar a fórmula aqui, ó, e no lugar do TC colocar o valor de 30, ó. TE vai ser igual a 6 vezes o TC, que é 30, menos 50 sobre 5. Então, ó, TE vai ser igual a 180 menos 50 sobre 5. Então, meu TE aqui, ó, vai ser 180 menos 50, vai dar 130, dividido por 5. Se eu pegar o TE aqui, ó, e dividir 130 por 5, isso vai me dar justamente o valor de 26. Então, vai dar 26 aqui, ó, graus E. Então, aqui eu fecho a questão. Vocês percebem que você tem que encontrar a formulazinha, ó, fazer alguma manipulação matemática, certo? Que vocês queiram. Se vocês quisessem deixar aqui, do jeito que está aqui, ó, eu também aceitaria, certo? Mas por convicção do que o livro adota, a gente tem que chegar numa forma simplificada, que é essa daqui de baixo. É a mesma coisa, certo? Se você for substituir ou aqui ou aqui embaixo, vai dar no mesmo. Porém, tem que mostrar as duas formas de fazer. A forma mais geral e a forma mais simplificada da questão. Certo? Então, achando a formulazinha, você faz a conversão tranquilamente. A questão 3. A questão 3, ela trata o seguinte. Ela trata de uma questão de dilatação. Então, como na prova eu tinha colocado 3 dilatações lá, e ainda explicar o valor de uma terceira dilatação que não estava diretamente ligada a cálculo, era mais teoria, que é a questão do leite fervendo lá, né? Que a gente tem a dilatação volumétrica do líquido, que tem os valores lá para vocês manipularem. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó. Um objeto tem uma cavidade cuja capacidade é 25 ml. Então, se a gente já tem essa ideia de capacidade, tende a ter um volume, certo? Lembrando que a capacidade de volume é diferente. Capacidade é o quanto, por exemplo, uma garrafa ela aguenta de comportar de água, certo? Então, você pega uma garrafa e enche, então a capacidade é o que está dentro da garrafa. O volume da garrafa é o que está dentro mais a casca dela. No caso, seria o engradado, né? A parte de fora, tudo junto. Então, capacidade é o que ela tem, que pode ser líquidos, né? Líquidos dentro, ou alguma coisa miscível. E o volume é quando você tem a garrafa completa, junto com a casca e o líquido junto. E aí fala que a capacidade é de 25 ml. Ó. Como a gente está tendenciando a colocar dentro do objeto, a gente vai dizer que é o volume. Então, aqui a gente tem o volume inicial, ó, que é 25 ml. 25 ml. E está uma temperatura de 25 graus Celsius. Ó. Aqui é o T0. Então, T0 é 25 graus Celsius. Ele é aquecido até 100 graus Celsius. Então, é a temperatura final. Então, 100 graus Celsius é a temperatura final. O material homogêneo isotrópico desse objeto tem coeficiente de dilatação volumétrica. Ó, coeficiente de dilatação volumétrica. Eu estou chamando isso aqui de gama. Isso aqui é meu gama. Então, meu gama aqui, ó, ele vai valer 6 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius
a menos 1. Aí a pergunta é, qual é, nessas condições, a variação, então delta, da capacidade volumétrica da cavidade, ó. E eu deixei mais a formulazinha aqui bonitinha, ó. Então tem que achar quem é o meu ΔV. Então, para achar meu ΔV, eu vou aplicar só a formulazinha aqui básica, ó. ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Então, ó, meu ΔV aqui, ó, é o que eu quero calcular, vai ser o V0, que é 25, vezes o gama, que é 6 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a variação de temperatura, ó. Só que eu sei que a variação de temperatura, o ΔT, é sempre duas temperaturas, então vai ser T menos T0. Então, nesse caso aqui, quem vai ser o valor T? 100, menos o T0, que é de 25. Então, aqui vai dar o valor de 75 graus Celsius. Aí eu vou vir aqui e colocar 75 graus Celsius. E agora o que eu tenho que fazer? Agora vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar esse vezes esse, ó, e depois por isso aqui. Então, ó, 25 vezes 6, se você fizer a expressão, né, da multiplicação, vocês vão encontrar um valor próximo, né, se for um caso de aproximação, no caso como não é, 150, porque 5 vezes 6 dá 30, foi 3, 2 vezes 6, 12, com 3, 15. Então vai dar aqui, ó, ΔV é igual a 150, que foi o valor primeiro dessa multiplicação que eu fiz aqui, ó, vezes 75, vezes 10 elevado a menos 5. Então aqui meu ΔV, ó, vai ficar 150 vezes 75. Isso vai dar 11.250, ó, vezes 10 elevado a menos 5. Ó. Eu mantenho a mesma potência do início ao fim. Ó. Só que a gente tem um detalhe. Para a gente calcular isso aqui, agora, porque aqui até tá correto, né? Não está 100% ainda, mas está a resposta convincente. O que está faltando? É que esse número aqui, ó, em notação científica, não pode ser maior do que 10. Então, vou ter que achar um número aqui que seja menor do que 10. Então, meu ΔV aqui, ó, se eu colocar uma vírgula aqui não dá, ó, que fica 1125. Se eu colocar aqui, fica 112,50. Se eu colocar uma vírgula aqui, ó, fica 12,250. Então, a vírgula tem que vir para cá, ó. Então, vai ser 1,1250 vezes 10 elevado a menos 5. Como eu desloquei a vírgula 4 casas para a esquerda, ó, eu vou ter que somar 4 casas aqui, ó. Então, mais 4. Então, meu ΔV vai ser 1,125. Se quiser colocar de 0, coloca. Se não quiser, não faz diferença, porque 0 após a vírgula, praticamente, só se tivesse um algarismo aqui diferente de 0. Mas vamos deixar ela aqui. Vezes 10 elevado a menos 5 mais 4, vai dar menos 1. Chegando aqui já está ok. Só que aí, esse aqui, ó, lembre-se, qualquer vez que uma potência estiver com expoente negativo, ó, nesse caso aqui, ó, é a mesma coisa de 1 sobre a potência com expoente positivo, ó, que é a mesma coisa de dividir por 10. Ó. Então, quando eu multiplico por 10 a menos 1, estou dividindo esse número aqui da frente por 10. Então, tem que deslocar uma vírgula ainda para a esquerda. Ó. Então, meu ΔV vai ser finalmente 0,11.250. Nesse caso, como é volume, a gente tem que trabalhar com ml. Ó. Então, fica aqui o valor de ml. Certo? Então, a resposta final aqui seria essa com essa daqui. Certo? Só que uma está em notação científica e outra está em decimal. As duas são aceitas porque estão no mesmo padrão. Certo? O padrão que eu falo coloca aqui ml, né, para não esquecer. O padrão que eu falo é sempre estar de acordo com a questão. Ou em notação científica ou em decimal. Tá coerente a resposta. E aqui a quarta questão e última da prova do segundo ano. A gente tem o seguinte, ó. Um rapaz comprou uma garrafa de água mineral envasada em uma garrafa de vidro de 500 ml. Chegando em casa, ele pensou em resfriar a garrafa mais rapidamente para tomá-la. Colocou a garrafa no congelador para o tal. Porém, se distraiu e se esqueceu do seu intento. A garrafa ficou por lá a noite toda. Então, eu só queria botar a garrafa para resfriar e tomar essa água e de repente pegou no sono lá e esqueceu ela a noite todinha. Na manhã seguinte, ele viu que a garrafa tinha congelado.
e a garrafa estava rachada. Explica o motivo da garrafa de vidro ter rachado. Então, a questão aqui, ó, muita gente respondeu que era dilatação volumétrica, que não sei o que, um monte de coisa, mas o certo seria o seguinte: você imagina, tem uma garrafa aqui, ó, de vidro, e aqui tem água dentro dela. Aí o que acontece? Nós sabemos que quando a gente esquenta alguma coisa, aumenta a temperatura, né? Então assim, aumenta a temperatura ou a quantidade de calor, né? Pode ser o calor também aqui, ó. O que é que acontece? Nós vimos que toda vez que a gente esquenta uma chapa de ferro, alguma coisa assim, ela se dilata, ou seja, ela aumenta. Consequentemente, se a gente diminui a temperatura, ou a quantidade de calor, o que é que vai acontecer? Ela vai se contrair, ela vai diminuir de tamanho. Só que existe o seguinte: para cada elemento desse, ó, tanto para a água que está aqui dentro, ó, como para o vidro que forma a garrafa, os dois vão ter o quê? O coeficiente de dilatação. Essa é a questão aqui principal. E eu sei que o vidro, ele está aqui, sólido. Então a ideia é dilatação linear ou diária, né? E a água, quando está no estado líquido, vai ser volumétrico. Então qual é a ideia aí? Você imagina o seguinte: a água, ela vai o quê? Congelar. Consequentemente, o vidro não pode diretamente congelar. Mas eu sei que, devido ao coeficiente aqui, ele vai ter o quê? Que se contrair. É como se tivesse o seguinte: você está amassando o vidro. Então, quando a garrafa congela com a água, o vidro também tem a tendência de tentar se congelar. Então, ele tende a se contrair. Com essa contração, e a água já estava pedrada, né? Como a gente fala, quando está congelada, o vidro não suportou essa pressão que a água foi na parede da garrafa. Mas a resposta com relação ao coeficiente de dilatação. Vocês vão ver o seguinte, que o coeficiente de dilatação do vidro, teoricamente, como ele é sólido, ele é maior que a da água. Então, no caso, como a água está líquida, é volumétrica, é o gama. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Quanto mais uma substância é maior, mais ela aquece, menos ele diminui. Quanto menos ele aquece, mais ele diminui. Então, o que é que acontece aqui? Ó? Como o vidro tem um valor de alfa, e ele é maior que o da água, então ele pode esquentar mais ou se contrair mais. Do mesmo jeito aqui. Certo? Mas como ele é menor, a gente não tem essa comparação diretamente. Então, a resposta seria: porque a garrafa rachou? Porque ao se contrair com o resfriamento, né, com a diminuição da temperatura, o coeficiente de dilatação do vidro ele é maior que o da água. Consequentemente, quanto mais ele aquece, mais ele se dilatar. Quanto menos ele resfria, mais ele se contrai. Então, com essa contração, a garrafa terminou se rachando. Certo? Então, basicamente, essa seria a resposta para essa questão. Então, é uma questão teórica, você tem que pensar um pouquinho, mas rapidamente você consegue encontrar a resposta. E agora, para a gente finalizar, a gente vai para agora a prova do terceiro ano. Tá bom, o terceiro ano, mais uma vez, a gente trabalhou com a parte de eletrostática. A gente trabalhou com cargas elétricas, com força eletrostática e com os processos de eletrização, por atrito, por contato e por indução. Muita gente colocou lá condução, mas condução não é princípio eletrostático. Condução é princípio de quê? Calorímetro. Então, é lá da parte da calorimetria, na parte que envolve o calor. Então, começando aqui as questões do terceiro ano, a gente tem o seguinte: ó. Em um sistema eletricamente isolado, tem três corpos, ó, A, B e C, com cargas iniciais. Q de A vale 4, Q de B vale menos 8 e Q de C vai valer 0 respectivamente. Verifica-se que no interior um processo de transferência de elétrons entre eles. Então, a gente colocou o primeiro, ele estava isolado, depois a gente juntou as cargas aqui, ó, e houve uma transferência de elétrons no interior desse sistema. E ao final dessa interação, o corpo A ficou com carga Q de A igual a 2C
E o corpo B ficou igual a menos 5,2C. Considerando, ou sendo E, que é a carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, que é a carga elétrica aqui, ó, o valor absoluto da carga elementar, determine, se necessário, use a fórmula Q igual a N vezes E. Então, letra A, a quantidade total de carga elétrica existente no sistema. Então, quando eu falo que é carga elétrica existente no sistema, é quando a gente está com ele isolado. Então, é na primeira situação. Então, na primeira situação aqui, ó, o que a gente tem? A gente vai ter Q de A, que vai valer 4C, ó, mais Q de B, que vale menos 8, e Q de C vai valer 0. Aí, nesse caso, o que acontece? Eu vou ter 4C, mais por menos dá menos, ó, menos 8C, e esse 0 cai fora. Então, no final das contas aqui, ó, vou ter 4C mais 4C e menos 8C. Do maior tira o menor e progressão do maior. Então, 8 menos 4 vai dar 4. E como o 8 é negativo, ó, menos 4 coulomb. Então, essa aqui seria a resposta da letra A. Letra B. Na letra B, a gente tem o seguinte, ó, qual é a carga final do corpo C? Aí você imagina o seguinte, ó, como é que a gente determina a carga de um corpo final? Nós vimos que a soma das cargas tem que ser igual sempre no início e no fim, nada se perde. Então, se a gente tem o seguinte, se no início a carga resultante do sistema foi 4C, então na hora que eu somar a carga final de A, de B e de C, tem que dar esse valor aqui, ó. Então, quem é a carga de A? A carga de A final foi 2, ó. Vai ficar 2 coulomb, né? Mais a carga de B, menos 5,2, deixa eu ter 5,2 aqui, menos 5,2 coulomb, então menos 5,2 coulomb, fazer assim, só apagar esse detalhezinho aqui que ficou parecendo uma vírgula. E aí o que acontece? Na hora que eu somar com a carga de C agora, que eu quero descobrir, ó, mais Q de C, isso tem que ser igual à carga final que a gente conseguiu fazer antes do sistema. Então, no caso aqui, tem que dar o valor de 4C, ó, porque é a carga resultante final. E agora a gente vai ter que fazer essa continha aí, ó, pra gente encontrar quem são os valores. Então, aqui, ó, mais por menos dá menos. Então, vai ficar menos 5,2 mais 2, ó, que tá positivo, ó. Então, vou fazer primeiro essa operação aqui, ó. Então, 5,2 menos 2 vai dar 3,2. C. Como 5 está negativo, ó, e 5 é maior que 2, então menos isso aqui, ó. Mais Q de C tem que ser igual a menos 4C. Então, se eu isolar aqui Q de C, ó, Q de C vai ser igual a menos 4C. Jogando esse mais para cá, ó, mais 3,2C. Então, nesse caso, quem vai ser o final da carga C? Sinais diferentes, ó, do maior tira o menor e pré-valência do maior. Então, como 4 é maior, vai ficar negativo. 4 menos 3,2 vai dar 0,8. Aqui vai dar 0,8 coulomb. Então, aqui seria a resposta da letra B. A carga final de C vai ser menos 0,8 coulomb. Só que se você quisesse colocar assim, também daria certo. Ó, que de C é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 1 coulomb. Também é aceitável essa resposta. E na letra C, a gente quer saber a quantidade de elétrons, ó, o valor de N, que o corpo C ganhou ou perdeu. Então veja só, se o corpo C ele ficou negativo, né? Ó, se coloca a negativa aqui embaixo também, só porque a gente tem duas respostas possíveis. Se ele está negativo, é porque ele ganhou elétrons. Se ele tivesse positivo, é porque ele tinha perdido elétrons. Então, a primeira coisa aqui é que ele ganhou elétrons. Certo? Ele não perdeu. E aí, como é que a gente descobre? Jogando a formulazinha, ó. Q é igual a N vezes E. E aí, como é que a gente faz agora esse valor? Eu sei que ele já perdeu, então por isso que está negativo. Então, a quantidade de carga vai ser quanto? 0,8, né? 0,8 tem que ser igual ao N que eu estou querendo achar,
vezes a elementar. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Porque como tinha Columbi aqui, ó, e Columbi aqui também, aí posso cortar e não aparece esse Columbi aí. Então, no caso, o valor de n vai ser igual ao seguinte, ó. O 0,8 aqui eu posso transformar na notação científica, como a gente fez aqui embaixo, ó. Então vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 1 sobre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E aí, o que acontece agora? Aí agora a gente vai ter que fazer o cálculozinho para finalizar. Qual o cálculo? Eu tenho que dividir parte decimal por parte decimal e as potências eu vou ter que fazer a divisão de potência. Então você vai ter 8 dividido por 1,6, isso vai dar 5. Então n aqui, no final das contas, vai ficar 5 vezes 10 elevado a quanto? Aí você olha as potências aqui, ó. Eu tenho menos 1 aqui em cima. Eu tenho menos porque é uma divisão, ó. E tenho menos 19 aqui embaixo. Menos 19 aqui também. Menos 19. Então o n no final das contas aqui, ó, vai ser 5 vezes 10 elevado a quanto? Aí menos por menos dá mais, ó. Então menos 1 com mais 19 vai ficar 18. No caso, elétrons. Você podia perguntar por que é que não ficou negativo o valor? Porque eu já sei que é negativo. Não precisa ser colocado na quantidade de elétrons. Só apenas a quantidade que ele ganhou. Certo? Então essa aqui era a primeira questão da prova do terceiro ano. A segunda questão, ela é uma questão de estratégia. Por quê? Porque você vai ter que analisar parte por parte. 4 pequenas esferas, A, B, C e D, de tamanhos iguais, separadas uma das outras, o suficiente para não ser atraídas, ou seja, eles estão numa distância A para B, B para C e C para D, de modo que não existe nenhuma força de interação entre eles. Ó. É o que está dizendo aqui. Ó. Inicialmente, eu tenho Q de A igual a 3, Q de B igual a 1Q, ó, não faz nada, é 1Q, Q de C igual a 0 e QD igual a 8Q. São colocadas em contato, ó, simultaneamente, ou seja, todo mundo junto, as 3 esferas eletrizadas. Em seguida, são feitos mais os seguintes contatos, ó. A com C, B com C e depois D com C. Ó. Sabendo que após cada contato, as esferas ficaram suficientemente isoladas umas das outras, ou seja, adquiriram a mesma posição inicial, determine a carga elétrica no final de cada esfera. Então, ele vai ter dois momentos. O primeiro momento é o seguinte, eu vou juntar todo mundo. Ó. Eu tenho 3Q mais 1Q mais 0 mais 8Q. Só que como esse zero aqui ele não conta, porque essa carga não vai interferir no sistema, eu vou dividir apenas por 3. Ó. Se essa carga aqui ela fosse um valor diferente de 0, seria a divisão por 4. Certo? Mas como não é, a gente deixa assim, a divisão por 3. Então vai ficar ó, 3 com mais 1 dá 4, 4 com mais 8 dá 12. Vai ficar 12Q sobre 3. Ó. Então 12Q dividido por 3 vai dar 4Q final. Certo? Então essa aí é a carga o quê? De equilíbrio do sistema. Então o que é que vai acontecer? Cada uma carga vai ter esse valor aí. Certo? Então nesse caso aqui, ó, Q de A vai valer 4Q, Q de B 4Q também, Q de C igual a 4Q e Q de D também 4Q, porque a soma tem que dar 12, ó. 4, 8, opa, passei. Aí, cada uma vai ter 4. Justamente. A carga C, ela como não interage, ela fica sem carga mesmo. Então vai ficar o 0 aqui. 0Q. Pronto, agora sim. As 3 que interagiram ficaram com 4 cada uma. E o que de C, como não tinha carga nenhuma, era neutra, a gente não conseguiu mexer em nada com ela. Então, o que acontece aqui? A gente vai ter que analisar agora os contatos. Então, primeiro, A com C. Ó. O A vale 4, C vale 0. Ó. Então, vai ficar 4Q mais 0 sobre 2. Aí, agora sim. Como a gente
não colocou diretamente a carga elementar, então a gente vai dizer que aqui é por 2 porque é a interação entre as duas. Tem que haver o contato. Certo? Aqui, teoricamente, como a gente colocaria tudo simultaneamente, não teria como colocar diretamente a carga direta, porque aqui teria que ter 3, né? Teria 3 para 4 cargas. Aí seria o contrário. Aí nesse caso, ó, 4 com mais 0 dá 4, por 2 dá 2. Ó. 2Q. Então, Q de A fica valendo 2. E Q de B, a Q de C, né? O Q de C fica valendo agora 2Q também. Depois eu vou fazer o que? B com C. E quem é B com C? B com C, a gente tem o seguinte. A gente vai e determina que o B vai valer quanto? O B vai valer 4. Mas o C agora quer adquirir o 2. Ó. Eu disse aqui por 2. Então 4 com mais 2 dá 6. Por 2 dá 3. Ó. Então Q de B agora vai valer 3. 3Q. E Q de C agora vai valer 3Q. E agora, por último, D com C. Ó. O D vai valer quanto? O D vai valer 4. E o C agora vai valer 3. Dividido por 2. 7 por 2 vai dar 3,5. Então, Q de D vai valer 3,5. E Q de C também 3,5. Certo? Então os valores vão ser iguais. Então se os valores são iguais, então aqui eu já terminei. Ó. Agora quem são as cargas finais, você vai só analisar agora quem foi que ficou para os finais. Ó. O C vai valer esse aqui, que foi o final de C. Então não conta com esse, nem com esse. Q de D ficou esse aqui também. Ó. Q de B ficou esse aqui. E Q de A ficou esse aqui. Ó. As cargas que interagem a gente tem que recalcular dentro do sistema. Certo? Então aí seria o contrário. Questão 3. A questão 3, você tem que achar um ponto em comum aqui nessa questão. 3 esferas pequenas, né, eletrizadas, com duas delas. Q de 1 vai valer 8 microcoulomb. Lembrando que esse micro aqui ó, é 10 elevado a menos 6. E esse outro aqui é mais 2 microcoulomb. Também esse aqui vai valer 10 a menos 6. Estão fixas nos extremos de uma calha horizontal e retilínea, de material isolante. Então isso aqui está isolado e aí elas estão em equilíbrio. A esfera de carga Q2, que pode deslizar livremente sobre a calha, ou seja, essa aqui está solta, essa aqui estão praticamente fixas, né? Está em equilíbrio estável, por enquanto, né? Momentâneo, na posição P. Então a posição P está aqui, ó. Sabe-se que o conjunto está imerso no ar seco, onde a constante da eletrostática vale isso aqui, ó. Isso aqui é o valor de K. K vai valer 9 vezes 10 elevado a 9 newtons por metro quadrado por coulomb quadrado. E a pergunta é, ó, qual é o valor da distância x? Ó? Qual é essa distância aqui? Ó? Sabendo que a distância maior que entre Q1 e Q3 vai valer 40. Ó. E aí a gente vai fazer isso aqui em dois momentos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, ó. A gente tem a formulazinha aqui, ó, da lei de Coulomb, né? Para usar, caso a gente precise. A gente tem que analisar o seguinte. Para que essa carga Q2 esteja em equilíbrio, a força entre Q1 e Q2 ela tem que ser igual à força Q2 e Q3. Ó. Porque vai ter um resultante para cá, ó, e vai ter outro resultante para cá. A que está empurrando para a direita é a força 1, 2. A que está empurrando para a esquerda é a força 2, 3. Então aí eu tenho que calcular essas forças. Ó. Aí eu consigo calcular realmente qual é a ideia, ou o tamanho aí das cargas. Então, eu tenho que dizer que F de 1, 2 tem que ser igual. Vou digitar isso aqui. Só para vocês anotarem depois. F de 1, 2 tem que ser igual a F 2, 3. Então, a gente vai substituir as cargas aqui, ó. Então,
Quem é o valor de f? 1, 2. Vai ser a constante K vezes Q1. Quem é Q1? No caso seria a carga 1. Vamos botar aqui normal, certo? Depois a gente substitui os valores. Então, Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. Tem que ser igual a K, né? Vezes Q2. Q2 aqui, vezes Q3 sobre também D. Esse D tá muito feio. Deixa eu ajeitar esse D aqui. Sobre D ao quadrado. D ao quadrado. E agora vamos substituir os valores. Ó. Mas veja só um detalhe interessante. Como a gente tem K vezes Q2 dos dois lados, ó, a gente pode cortar isso aqui. Ó, porque na hora que a gente fizer a multiplicação cruzada, um vai passar a dividir no outro. Ó. Então eu posso cortar esse K aqui, ó, com esse K aqui, e esse Q2 aqui, ó, com esse Q2 aqui, ó. Então vai sobrar aqui em cima, Q1 sobre... Aí eu vejo Q1 sobre quem? A distância que está Q1 e Q2, ó, no caso x. Vai ficar x ao quadrado. Tem que ser igual. Aí aqui o que eu tenho que fazer? Sobrou o quê? Q3 sobre... Só que a distância agora, ó, vai ser quem? Qual vai ser essa distânciazinha aqui no complementar? Entre Q2 e Q3. Vai ser o total, que é 40, ó, menos o x que eu tenho aqui, ó. Então aqui vai ficar 40 menos o x ao quadrado. Pronto, então a minha ideia é resolver isso aqui agora. Ó. Eu resolvendo isso, eu consigo achar qual é a distância de x. Só que aí tem um detalhe. A gente não vai abrir esse produto notável para não ficar um negócio muito grande. Aí a gente vai substituir os valores depois. Então, o que é que acontece agora? A gente agora vai ter que usar as manipulações matemáticas para chegar no momento em que a gente tem o valor de x. Então, o primeiro passo aqui a gente pode multiplicar cruzado. Ó. Q1 que multiplica 40 menos x elevado ao quadrado. Estou multiplicando esse de cima por esse de baixo. E depois esse por esse. Então vai ficar igual a Q3 vezes x ao quadrado. E agora o que eu tenho que fazer? Agora, como eu quero o valor de x propriamente dito, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode jogar esse Q1 para cá, para dividir, ó. Então vai ficar 40 menos x ao quadrado é igual a Q3 vezes x ao quadrado sobre Q1. E agora, esse quadrado aqui, ó, ele pode virar uma raiz. Então, se eu jogar a raiz para o lado, vai ficar ó, 40 menos x é igual a raiz quadrada de Q3 x2 sobre Q1. Até agora eu só fiz manipulação matemática, certo? Não fiz nada demais não, só ajustando os números. E aí o que eu tenho que fazer agora? Como eu quero o valor de x, então eu tenho que isolar o x. Ó. X vai ser igual a 40 menos a raiz quadrada de Q3 x2 sobre Q1. Certo? Então aqui eu cheguei na minha expressão. Para achar o valor de x. Ó. E agora o que eu tenho que fazer? Agora eu vou ter que substituir os valores. Agora, ó, quem é Q1, quem é Q3, para a gente calcular o restante. Então, ó, a gente vai fazer o seguinte. Ó, x vai ser igual a 40 menos. Aí vamos colocar primeiro a expressão para a gente passar a raiz. Ó. Quem é Q3? Q3 é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Ó. Vezes x ao quadrado. Sobre quem? Aí a gente vai colocar agora o valor de Q1. Q1 é 8. Ó. 8 vezes 10 elevado a menos 6. Ó. E aí a gente tem um detalhe, a gente pode cortar, ó, como a gente tem dentro de uma raiz aqui, ó,
a gente pode cortar isso aqui, ó. Cortei esse com esse aqui embaixo. E eu posso simplificar, ó. Esse 2 por 2 vai dar 1. E esse 8 por 2 vai dar 4. E aí eu consigo tirar da expressão, né? Agora os coeficientes. Então vai ficar o x igual a 40. A raiz quadrada de 1 é 1, então vai ficar, ó, 1 vezes. Quando corto o índice com expoente aqui, ó, matar a raiz, então sai o x sobre 4. Raiz quadrada de 4 é 2, ó. Então eu vou ter 1/2 de x. Certo? Ou então 0,5. Então você pode dizer o seguinte, ó, x é igual a 40 menos 1/2 é 0,5, 0,5 x. E agora é só organizar os termos, ó. Vou jogar esse valor aqui para cá, ó, porque tem x agora. Então vai ficar x mais 0,5x tem que ser igual a 40. Então nesse caso o que vai acontecer, ó? Se eu tenho 1 mais 0,5 vai dar 1,5. Então 1,5 de x igual a 40. Então x aqui finalmente vai ser igual a 40 dividido por 15, ó. Ou 1,5, né? Se a gente quiser dividir 400 por 15 também daria no mesmo, para conseguir eliminar essa vírgula. Então nesse caso vai ser 40 dividido por 1,5. Na hora que eu fizer essa divisão vai dar 26,66, ó. Vai dar um dízimo periódico. Então o valor de x aqui é aproximadamente 26,7 centímetros. Certo? Então esse aqui seria o valor final de x. Certo? Então você conseguiu colocar a grandeza no centímetro. Só que aqui, como a gente está trabalhando em metros, ó, tudo é em metros. Aqui eu achei em centímetro porque a gente não queria mexer com a expressão. Então, no final agora, a gente vai transformar em metros. Então, ó, 26,7 centímetros eu tenho que transformar em metros. Então, neste caso, a gente vai ter que dividir por 100. Então, vai ficar 26,7 dividido por 100. Na hora que eu divido por 100, eu vou deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Então, vai ficar 0,267 metros. Então, isso aqui seria a resposta no SI. Certo? Como a gente está trabalhando tudo em metros, a resposta em SI está lá. Se chegasse até aqui em centímetros, já valeria 2 pontos a questão, né? Aliás, como a questão valia 2, valia 1,5. Colocando essa expressão aqui, ganharia mais meio ponto por fazer o adicional. Certo? Então a gente entra como adicional por conta que, como eu não especifiquei diretamente que tem que colocar em metros, né? Só apenas a abreviação aqui da fórmula que tem que estar em metros. Então nesse caso aqui, centímetro também adotaria como correto para essa questão. Agora se tivesse qual o valor da distância x em centímetros ou em metros, aí como estaria especificando, aí teria que ser ou em metros ou em centímetros. Então acho que era essa questão mais trabalhada da prova, mas você vê que é só manipulação e depois você vai substituir os valores que você encontra no resultado. A questão 4 é apenas uma comparação. Então nesse caso aqui, o que você tem? Você vai ter, ó, a força de interação entre duas cargas elétricas pontuais Q no vácuo, separadas por distância D, é igual a F. Então, vou chamar aqui de F1. F1 é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Então, ó, como é F1 tem K, as duas cargas são pontuais iguais, ó. Duas cargas elétricas pontuais Q. Então vai ser Q ao quadrado, né? Porque vai ficar o Q, essa carga aqui vai ser Q, e essa aqui também vai ser Q, ó. E Q vezes Q vai dar Q ao quadrado. Então Q ao quadrado aqui, ó, sobre D ao quadrado. Então essa aqui é a relação para a força eletrostática primeira. Qual será o novo valor da força elétrica? Estou entre elas, então ó, F2. Achou o valor de F2. Se a distância for quadruplicada, então a distância agora vai valer 4 vezes a distância anterior.
e uma das cargas virar o dobro da outra. Então vou ter o valor de Q1 igual a Q e Q2 igual a 2Q. E vamos ver o que vai acontecer nessa fórmula aqui. Ó. Fica o K, fica o Q vezes 2Q sobre 4D ao quadrado. Então, nesse caso, meu f de 2 ó, é igual a 2, né? 2K vezes Q ao quadrado sobre 4 ao quadrado dá 16, ó. 16 D ao quadrado. Só que se eu olhar direitinho, eu sei que essa expressão aqui, ó. Se eu olhar na ponto de vista aqui, ó. K vezes Q sobre D ao quadrado é f de 1. Onde ele está aqui, ó. A expressão que eu achei inicialmente. Então, isso vai acontecer o quê? Que meu f de 2, ó, vai ser 2 sobre 16, que foi o que sobrou, ó. F de 1. Se eu simplificar tudo por 2, ó, 2 por 2 vai dar 1 e 16 por 2 vai dar 8. Então, finalmente, a força 2 vai ser a força 1 dividido por 8. Ou seja, o que vai acontecer com a força? A força 1 vai diminuir em 1/8 de potência, né? A força vai cair 8 vezes a força original. Então, era só para colocar esse valor aí, ó. Então, F2 é igual a 1/8, né, de F1. Seria a resposta para essa questão. E aqui, por último, a quinta e última questão. Observa a figura abaixo. Então, tem uma figurazinha aí, ó, com 3 momentos. Ó, esse aqui é um momento, ó. Esse aqui é outro momento. E esse aqui é outro momento. E a pergunta é, ó, explique qual tipo de eletrização que ocorreu e como ocorre esse processo. Então, é uma questão teórica. Então, você imagina o seguinte, ó, tem duas bolas, duas esferas, dois corpos aqui, ó. Esse primeiro, ele está eletrizado negativamente, ó. Então, esse aqui está negativo. Esse sinal de menos aqui é tudo negativo. E esse aqui está neutro, chamado N aqui de neutro. Então, de cara, como a gente tem um corpo que está eletricamente negativo e outro está neutro, e logo após, ó, eles estão se tocando, a eletrização é por contato. Em que você vai ter o quê? Nesse caso, você vai ter um negativo encostando no neutro. Então, é essa explicação aqui, ó. Quando eles se encostam, os elétrons são transferidos e o corpo neutro fica com excesso de elétrons, ó. Então, os elétrons que estão no corpo A passam para B, ó. Então, aqui existe a transferência. Transferência de elétrons. E aí, o que acontece agora? Finalmente, depois do contato, o corpo A fica ainda eletrizado negativamente, porque ele já era eletrizado negativamente desde o início. E o corpo B também fica negativo, ó, porque ele compartilhou aqui, ó. Ele cedeu, né? Porque não compartilha. Ele compartilha aqui nesse momento, ó. Ele vai pegar os elétrons, vai tirar a quantidade de prótons, vai ter o elétron em excesso e vai transformar aqui. E no final vai ter dois corpos com o mesmo sinal. Vai ter um corpo negativo e o que era neutro também ficar negativo. Então, a eletrização por contato, você vai ter o seguinte: um neutro com um negativo, após o contato, fica os dois negativos. Outra situação, você tem um positivo e um neutro. Nesse caso, vai ficar os dois positivos. Ou um positivo e outro negativo. Você tem três corpos aqui. Aí, nesse caso, ficaria o quê? O que era positivo ficaria negativo. O que era negativo ficaria positivo. E o que era neutro ia ficar o quê? Continuar neutro, porque a divisão seria apenas entre os dois que estão se atraindo. O neutro não atrai ninguém, por isso que ele fica aí. Certo? Então, só explicar esse processo aqui que estaria correta a resposta. Então, a eletrização por contato, em que o corpo negativo encosta no corpo neutro. Os elétrons são transferidos para o corpo neutro, que fica com excesso de elétrons. E aí eu finalizo a prova do terceiro ano. Então, gente, mais informações, consulte o grupo, o livro ou o professor nos contatos que ele dispôs para vocês. Certo? Um forte abraço e continue estudando.